Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui numa explosão de cores para apresentar para vocês, como vocês já estão vendo no título do vídeo, o meu primeiro boneco Ken. Uma composição de um look que eu mesmo criei para ele. Aí eu acredito que eu vou conseguir colocar, né? Eu ainda vou tentar editar. Eu sou muito novo nessa questão de edição em relação à fotografia. Eu tenho um outro canal, né? Um canal primário que eu falo sobre outro assunto. Eu não costumo trabalhar muito com esse processo de edição, então eu vou tentar trabalhar uma foto onde eu consiga colocar a foto dele quando eu recebi e depois de eu ter feito uma nova configuração de look, por assim dizer, depois de eu ter feito um novo visual para ele. Ele já está distinto da imagem que eu vou colocar para vocês, porque eu não tenho jeito, eu não sou cego, né? Estava me sentindo muito insatisfeito com o fato de ele não ter uma camisa, né, por dentro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu queria uma camisa, uma camiseta, uma regata branca, né? Eu não consegui achar. Obviamente vocês já estão percebendo que foi feito, né? Esse visual aqui com uma meia. Obviamente, uma meia antiga, mas devidamente lavada, né? Era uma meia que eu não utilizava mais há muito tempo. Eu lavei bem direitinho, né? E fiz essa composição para ele. Anteriormente ele estava só com esse colete aqui, que foi eu que criei. Um visual mais assimétrico. A costura não está muito rebuscada, tá, gente? Porque eu estou iniciando na costura. Mas já foi o suficiente para fazer uma peça bacana, assimétrica. Aqui eu dei prioridade, eu preferi deixar esse desfiado mesmo, não quis costurar. Aqui até que ficou bacaninha, olha. Eu estou melhorando nessa questão de costura. E a bermuda também foi uma criação minha. Eu fiz com esse desfiadinho aqui nos joelhos, né? Só falta o sapatinho dele. E eu estou querendo criar também um gorro. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? O link de onde eu adquiri esse Ken. Para quem é colecionador já deve ter percebido que é muito difícil, né? Eu tinha na minha memória afetiva e em consequência disso eu tinha uma necessidade de que o meu primeiro Ken ele tivesse o cabelo, né? Com fibra, propriamente dizendo. E aí eu adquiri numa loja da Shopee, com uma vendedora extremamente amável, tá? Inclusive ela é muito bacana, ela é muito solícita, ela é muito sincera, muito franca, como dificilmente, né? Deveria ser algo obrigatório, mas infelizmente dificilmente a gente costuma achar pessoas que são extremamente honestas, tão honestas ao ponto de quando o produto chegou, de quando quem chegou para mim, né? Eu ter ficado surpreendido com a qualidade dele. A fibra do cabelo facilmente reparável, né? Só aqui do lado que vocês vão perceber é muito difícil. Você tem que olhar muito bem para perceber que está falhado aqui por conta de que a criança que brincava com ele cortou, né? Eu fiz o investimento nesse Ken de R$ 43, tá? Na OLX havia disponibilidade de comprar ainda mais barato, por um valor até mais acessível, mas eu já achei extremamente acessível para a qualidade desse boneco. Talvez vocês percebam que existe uma leve distinção de tonalidade entre o corpo e a cabeça. Mas isso já é normal, tá, gente? Isso já é normal. Os bonecos quentes que são criados hoje, eu acredito que a distinção da coloração está menor. Mas antigamente era muito comum ver a cabeça totalmente distinta. Inclusive eu achei até bem semelhante, né? É um Ken bronzeado. Eu vou dar um jeito de comprar, né? A minha câmera é péssima para o foco. Eu vou dar um jeito de comprar
uma espécie de marca-texto definitivo. Eu ainda estou pesquisando qual é a melhor opção de ponta fina para poder retraçar a sobrancelha dele. Porque ele veio com a sobrancelha. Aqui tem até um leve sombreado, mas eu até preferi que viesse dessa forma para eu poder recompor, né? Eu vou poder reconfigurar, propriamente dizendo, eu vou conseguir fazer um novo traçado em relação à sobrancelha. E isso me permite criar, né? Acho interessante isso. Então eu vou comprar um marca-texto definitivo, de preferência da cor castanha ou então um amarelo mais chegado para o marrom para poder fazer a sobrancelha dele. Mas não está, sinceramente, me incomodando em nada sem sobrancelha. Eu vou fazer só para compor ainda de uma maneira melhor o visual. Então, para eles, tirando o sapato, que eu ainda não sei, eu já vi que existem tutoriais na internet para você poder criar de forma caseira o sapato, mas eu prefiro comprar, porque eu não tenho muita aptidão ainda em relação a isso. Eu já vi que é possível fazer com Eva, por exemplo, né? Eva, como vocês queiram chamar, mas eu ainda não adquiri o material. Pode ser que futuramente eu até consiga começar a fazer de maneira manual, né? De maneira caseira. Mas nesse primeiro momento eu prefiro comprar um sapato, mesmo que arriscando, né? Errar o tamanho, porque o pé dele é muito grande em comparação ao da Barbie. Pode ser que eu não consiga encontrar com tão boa qualidade. Se vocês perceberam, olha, eu estou melhorando bastante na costura. Não tem nenhuma forma de se romper, ao contrário da minha primeira tentativa. Eu vou mostrar para vocês, aproveitar que eu estou mostrando esse boneco. Então, eu dei o nome para ele de James, tá? Aí eu esqueci como se chama, né? Na foto que fica na frente do vídeo, vai ficar a foto dele antes e depois vocês vão poder ver, acredito eu, com maior detalhe como que ficou. Eu estou gravando com a câmera frontal porque eu gosto de me enxergar, eu gosto de conversar com a câmera como se eu estivesse literalmente falando com vocês. Já falei para vocês anteriormente que eu quero que esses vídeos sejam, né, um bate-papo, eu quero que esses vídeos tenham a minha essência e com isso eu quero também conversar com vocês como se eu estivesse literalmente conversando frente a frente com vocês e não apenas de uma maneira virtual, né? Então eu gosto de falar, né, olhando, e aí a minha câmera frontal, a qualidade é muito inferior à câmera traseira. Mas eu acredito que deu para vocês terem uma noção, né, gente? Aliás, deu para vocês terem uma boa noção. Eu que sou perfeccionista demais também às vezes. Essa Barbie aqui vocês já presenciaram, já viram, né? Que foi uma Barbie que eu comprei no bazar, já veio com cabelo assim, eu só dei uma parada, né? E aí eu estava achando que não estava compondo, né, aquele vestido. Lembra que eu mostrei para vocês como se fazia, né, o passo a passo, e acabou desfiando, comprometeu, né, a integridade do tecido, porque cetim é assim mesmo. É muito difícil você conseguir fazer algo com ele se você não souber trabalhar bem o tecido, enfim. Eu achava que não estava bacana aquele vestido para ela. E muito menos quando eu fiz esse casaco aqui. Eu fiz esse casaco de uma maneira assimétrica, tá? A princípio era para ele sair de uma maneira mais tradicional, mas eu acabei mudando um pouco os planos e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ela tem uma composição, aqui é como se fosse uma espécie de laço, olha. Um laço aqui. E aí eu costurei aqui atrás. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Eu costurei, eu fiz uma costura aqui atrás para prender esse laço aqui. Essa espécie de faixa que amarra aqui. E aí você pode compor de diversas formas, tá? Eu preferi deixar aqui de uma maneira assimétrica também. Eu poderia recosturar, mas eu decidi que ficava melhor composto o look dela, por assim dizer, com esse cabelo dela, combinou demais. E combina mais ainda com jeans. Tava com um vestido de cetim rosa, para quem viu anteriormente. Eu acho que combinou muito mais.
E aí isso aqui, essa espécie de faixa, eu esqueci o nome que se dá, top, né? O top eu fiz depois. E aí por que que eu estou mostrando essa Barbie? Porque a princípio, a minha primeira tentativa de fazer, né, uma composição da parte de baixo do Ken foi justamente uma calça. Também bem costurada, tá? Isso aqui é o resto da linha, ó. Ela está totalmente bem costurada, só que eu forcei demais a costura tentando de... Não sei o que que eu estava pensando. Tentando forçar a costura no corpo dele, e aí obviamente não vestiu. E rompeu a costura. E aí, obviamente, gente, quando eu olhei para a boneca olhou para mim e eu vi, né, que ela poderia facilmente vestir essa calça, eu poderia facilmente ter costurado. Mas aí perderia essa vibe de modernidade dela. Então vocês veem que toda a costura aqui está bem composta. Mas aqui ela se rompeu e eu deixei assim porque eu achava que ela ia ficar bem mais moderna. E realmente foi muito assertivo. E aí eu deixei assim de fato, vou até chegar um pouquinho aqui para cima porque eu gostei dessa vibe mais de dobradiças, por assim dizer, né? Enrugada aqui. Então essa calça era para esse Ken, obviamente não ia caber, né, gente? Eu fiz a medida direitinha, mas ele tem que, para vocês fazerem, inclusive, uma bermuda, é fácil, tá? Basicamente vocês vão colocar um tecido sobre o outro. Eu prefiro fazer dessa forma, tá, gente? Tem pessoas que ensinam a fazer de uma maneira mais rebuscada, de uma maneira mais metódica. Talvez vocês vão achar que fique melhor composto visual, né? Eu gosto de uma coisa mais informal, no sentido de demonstrar artisticamente, de maneira criativa, tudo que a gente pode compor, tudo que nós podemos fazer. Desde criança eu já venho carregando isso comigo. Mais à frente eu vou falar para vocês um pouco mais da minha história com a boneca Barbie e eu vou falar sobre isso. Mas eu gostava muito de criar visuais que ainda não existiam, ou que pelo menos eu não tinha visto igual, né? Como esse assimétrico aqui, esse colete. Então ficou composto de uma maneira que talvez ninguém mais vai conseguir criar ou não vai querer criar, tudo bem. Mas eu gosto dessa composição. Como eu já falei, eu quero criar um gorro. Nenhum dos gorros que eu vi mostrando na internet eu gostei. Então eu mesmo vou criar e quando eu tiver uma atualização eu trago aqui para vocês, tá? O mais breve possível. Mas aí eu decidi fazer, né, essa composição e basicamente eu fiz de uma maneira distinta do que vem sendo ensinado. Eu vi na internet ensinando, né? Inclusive pessoas muito gentis se dignificando e dispondo aí a possibilidade de você poder imprimir as medidas, né? Para você poder fazer de uma maneira mais assertiva. Eu basicamente coloquei um tecido sobre o outro, um giz sobre o outro, né? Recortei, né? Em forma de retângulo, quadrado, vai depender de como for melhor para vocês, né? Eu garanti que as peças, né, entre si não se movessem, então os tecidos eu coloquei alfinetes para poder garantir que eles não se movessem, que ficassem bem seguros e fui costurando, né? Para fazer a marcação, antes obviamente de fazer essa marcação com alfinetes, eu fiz a marcação com lápis branco, lápis de olho mesmo que eu já tinha aqui, né? Eu fiz a marcação do tecido e aí eu deixei a folga de, como eu já tinha cometido o erro de fazer, né, muito menos folga com essa calça aqui, que era para ele, eu deixei exatamente 1 centímetro de distância. Então eu fiz a marcação das pernas dele, fiz a marcação da cintura até aqui, né? Exatamente, eu tracei exatamente na forma que são as pernas dele. E depois deixei 1 centímetro de diferença. Vocês veem que ficou bem apertadinha. A calça, a bermuda não se rompeu, porque a costura estava muito bem firme. Considerem que eu tenho em torno só de 3 dias de costura, tá, gente? Eu nunca tinha costurado na vida. Então, obviamente, vocês não vão ver uma perfeição, mas para o que eu comecei, para o prazo que eu comecei, para onde eu estou agora, eu acredito que foi uma evolução muito grande, tá? E daí,
Eu fiz, né, essa forma, como eu falei para vocês, fiz o tracejo, né, tracei e depois deixei 1 centímetro de diferença. Se vocês quiserem uma peça mais larga, vocês vão deixar 1,5 cm, 2 centímetros. Não acredito que fique bacana vocês deixarem mais 2 centímetros, tá? A não ser que vocês queiram uma calça bem larga mesmo. E posteriormente eu ajustei um pouco aqui na cintura. Não tanto ao ponto de que não pudesse retirar quando fosse o momento. Agora, não sei se vocês têm a mesma problemática que eu. A princípio, a priori, por exemplo, a minha intenção com essa Barbie aqui seria fazê-la de molde para outras roupas. Só que geralmente, todas as Barbies que eu tenho feito, eu gosto tanto da composição que eu não tenho coragem de retirar a roupa delas. Então eu vou ter que adquirir alguma Barbie que eu olhe, não, essa Barbie aqui ela vai fazer a composição, ela vai ser o molde para roupas de outras bonecas, de outras Barbies, né? E sem esse apego, eu vou poder construir através do corpo de uma Barbie outras composições. Fazer a marcação, colocar a roupa na Barbie, tirar fotos e depois substituir por outros looks, outras roupas que eu vier criando, tá? Eu achei que eles fizeram um par até bacana, não no sentido de namorados, mas eu achei que a roupa ficou bem bacana, ambos ficaram com a roupa muito moderna. Foi até uma surpresa para mim, está sendo uma surpresa, como eu já falei para vocês anteriormente, aí eu vou entrar na parte mais terapêutica, por assim dizer, do que significa Barbie para mim. Foi muito surpreendente para mim o fator de eu ter encontrado nas Barbies, nos bonecos, né? Falando do Ken, né? Que se chama James, eu acho que eu falei para vocês o nome dele, né? James. De maneira geral, eu me surpreendi com esse meu lado mais artístico / inovador moderno. Porque eu sempre, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito tradicional, né? Em termos de roupa, isso aqui seria impraticável, impossível vestir uma roupa totalmente colorida dessa forma. Eu tinha uma dificuldade muito grande de expandir e mostrar alegria. Pela minha criação, pela forma como talvez de algum jeito, né, na minha personalidade eu adquiri uma referência, eu tive uma referência de que ser sério, vestir roupas sóbrias era o preferível para você ser levado em consideração, para que você fosse visto como um profissional, para que você fosse visto como uma pessoa que valeria a pena ser ouvido, né? E hoje eu estou entendendo cada vez mais que eu não estava agindo de acordo com a minha essência. Então, como eu comecei a passar para vocês anteriormente, a Barbie, o Ken, não são apenas bonecos para mim. São uma forma de me conectar com a minha essência. E aí, não entrando muito nesse mérito, mas falando um pouco sobre a questão de espiritualidade, eu tenho descoberto que o acesso constante, direto com a espiritualidade, não significa necessariamente falar o nome de mentores, estar acessando energias através de acendimento de velas, não. O melhor contato que você tem de afinizar e estar em concordância com a tua espiritualidade, com o teu eu superior, é descobrindo a sua própria essência. Eu tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso. Até porque muitos dos meus talentos, competências, eu tinha me esquecido. Eu tinha me esquecido que quando eu era criança, eu criava. Não dessa forma, mas eu fazia criação. Eu costumo dizer, nos vídeos anteriores, eu acho que eu utilizei o termo amarradinhos, né? Eu sempre fiz roupas, como eu não sabia fazer costura, eu fazia roupas amarrando. Para quem viu, se vocês não tiverem visto, né? Mas para quem viu também, vão poder presenciar que anteriormente a essas roupas aqui, calças, peças que exigiam costura ou colas, eu trabalhava só com amarro. E aí eu ficava resolvido muito na questão de vestidos, mas ficava bacana, ficava um visual bacana, né? Então eu esqueci disso. Conforme eu fiz a minha primeira peça, meu primeiro vestido, eu me lembrei, é como se viesse num flash, meu lá da infância, com 6, 7 anos, eu brincando, né? De fazer composições de vestido para Barbie de uma colega minha, na época que eu brincava, né? Na casa dela. O primo dela também brincava. Eu acredito que tanto eu quanto ele não tínhamos liberdade para fazer isso de uma maneira mais aberta. Não havia liberdade, né? Eu nasci em 1990, gente. Então, 96, 97, isso era inimaginável. Se existia uma prática de brincadeira de meninos com bonecas, isso acontecia de uma maneira velada, de uma maneira muito escondida.
Até porque também tem outro fator que prejudicava muito, que era a questão financeira. Eu não dispunha de poder aquisitivo, de capital para investir em bonecas Barbies. E não existiam as linhas básicas ainda, não existiam bazares que vendiam isso. Hoje em dia a acessibilidade é muito mais fácil do que antes, né? Tem um rapaz também aí, o Thiago, por coincidência, né? Enfim, o Thiago, ele faz, né? Ele reside, pelo que eu acredito, numa cidade muito próxima que eu residia. Eu residia lá no Rio de Janeiro, eu morava lá no Rio de Janeiro, né? E ele passava por uma... Ele mostrou nos vídeos dele composições que ele fez, principalmente comprando, né? Barbies, bonecos, comprando na Praça 15, que era um local que eu passava... Eu passei por anos ali, porque eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro. E eu não tinha alegria, eu não tinha lembrança, eu tinha, de certa forma, existia essa lembrança, né, desse desejo de brincar, de ter uma Barbie ou várias Barbies, né? Existia sim essa lembrança, mas eu não tinha trazido de maneira consciente que eu ainda gostaria de exercer aquilo, que eu ainda gostaria de nutrir, de dar para aquela criança que eu não tive. Eu sabia que eu queria, mas era uma coisa muito vaga. Por conta da questão da idade, né, a questão do gênero, eu achava que aquilo ali não era para mim. E toda vez que isso vinha para mim de uma maneira mais forte, eu podava aquilo ali, né? Eu achava que era uma coisa da minha imaginação. Até tiradas coletivas, tiradas, para quem não sabe, são jogos de cartas, né? Coletivas, nós falamos referente a pessoas que gravam aqui pela plataforma, dispondo para as pessoas ali previsões ou então de uma maneira terapêutica, apontando para vocês direcionamentos. E falava muito sobre essa questão da estética, da beleza. Sabe quando você entende que aquilo ali é para você, que você trabalha, aquela ali é a sua essência, mas ao mesmo tempo você não consegue se reconhecer naquilo ali? Você sabe que aquilo ali te toca de alguma forma, mas você vê como sendo algo banal, você vê como você sendo uma pessoa despreparada para aquele mundinho, né? Você se enxerga como não pertencente àquele ambiente, tanto em relação àquilo que você for formando sobre referência de si mesmo, quanto daquilo que disseram para você que é o correto. Então eu não conseguia me sentir associado a isso. Eu não conseguia me associar a essa coisa da estética, da aparência, das Barbies, nada mais disso. Eu não conseguia ver de uma maneira, porque eu racionalizava tudo. Eu já sou do signo de Capricórnio, fiz aniversário recentemente, né, no dia 6 de janeiro. Então, eu já tenho a tendência a ser uma pessoa, por assim dizer, que vai querer tender a ser racional. É como se algo, de alguma forma, que não é a minha essência, me puxasse para a racionalidade. Mas, em essência, eu sou uma pessoa muito mais expansiva, eu sou uma pessoa muito mais feliz, eu sou uma pessoa muito mais leve. E é como se esse processo com a Barbie me trouxesse de volta para essa leveza, né? Eu não tenho como deixar de agradecer aqui, principalmente o meu companheiro, tá? A minha amiga, que me presenteou, não vou citar aqui nomes, mas a minha amiga, ela me presenteou, quem é sabe, vai assistir esse vídeo, sabe quem é, né? Eu não fico muito à vontade, já falei para vocês, de ficar citando nomes, mas a minha amiga, ela me disponibilizou, né? Ela me deu uma Barbie de presente, ela foi uma das pessoas que me encorajou, sim, mas quando ela soube desse processo, eu já tinha ido, né? Geralmente eu sou muito de que quando o processo ele é muito difícil ou ele é muito importante para mim, eu sou muito de ir e depois dizer para as pessoas que eu fui. Quando eu já estou ali naquele caminho, eu já mostro para as pessoas, já falo para as pessoas. Isso em qualquer circunstância. E a pessoa que esteve ao meu lado de primeira, assim, eu posso dizer que era o meu companheiro, que foi o meu companheiro, é o meu companheiro, né, que inclusive me deu a minha primeira Barbie. Eu tive uma boneca anteriormente, eu nem lembro o nome, mas era uma Barbie de origem popular, né? Quando eu me mudei para outro estado, eu nem a trouxe, porque não havia lugar na bagagem, né? E novamente eu trouxe aquela referência para mim de que era uma bobagem, era uma besteira, né? Eu cheguei a compor um visual para ela, um vestido para ela também, e aí eu não trouxe, nem lembro muito bem necessariamente como era, mas ele me trouxe essa referência de volta. Eu contei um pouco aqui para vocês sobre isso. Ele achou, né? Aqui na área de descarte do condomínio, próximo, existe uma área onde as pessoas dispõem algo que muitas vezes tem muito boa qualidade, só que não serve mais para aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas disponibilizam para que outras pessoas possam, né, se beneficiar como um meio de doação ou algo assim.
E ele encontrou essa Barbie lá. Nós nunca tínhamos conversado sobre esse meu afeto, esse meu apreço pela Barbie. Simplesmente ele trouxe. Ele é uma pessoa muito guiada espiritualmente, assim como eu, né, gente? Então, ele entendeu que todo esse processo, até de uma maneira inconsciente, me faria muito bem. Como eu falei para vocês anteriormente, isso está em contato, sim, com a espiritualidade, porque está em contato com o seu superior, está em contato com a sua essência. Espiritualidade não precisa ser necessariamente, como eu passei para vocês anteriormente, você ficar chamando o nome de Jesus, você falar o nome de alguma entidade, o nome de algum tipo de mentoria, não. Espiritualidade está na prática do contato constante com quem você é em essência. Para mim, a espiritualidade hoje é isso. Não significa necessariamente do que adianta você cultuar diversas divindades, fazer diversos tipos de cultos e não estar em contato com quem você é. E aí você está procurando cultos, por isso muitas pessoas, inclusive, não conseguem se prender a nenhum tipo de religião. Primeiro porque eu acredito que a religião ela é um processo de religar, mas não é um processo que você deve levar a vida toda naquele mesmo local. E segundo que você não está em contato com a sua essência, então você não está em contato com o divino nenhum. O divino, de fato, é a sua essência. Você vai se encontrar em essência com outras formas, pessoas que dão outros nomes, com egrégoras, né? Enfim, mas não adianta nada disso você se encontrar com egrégoras, você ver, né? Se ver pertencente a uma egrégora se você não se ver pertencente a você mesmo. Então eu quis trazer um pouco disso para vocês, talvez mais à frente eu vou encontrar mais material, encontrar mais um pouco da minha história com a Barbie para apresentar para vocês. Eu não posso dizer para vocês que a minha criação ela foi muito restritiva no sentido de que eu não podia tocar numa Barbie como eu via em muitos casos. Aquilo ali não era encorajado, a arte não foi encorajada na minha vida, ao contrário, minha mãe sempre dizia que tudo que tinha a ver com questões artísticas era para rico. Então o desenho me foi podado, muitas coisas foram podadas, né? Eu passei por um processo de cura onde eu tive muito ressentimento, mágoa, e hoje eu estou voltando, né? Ao ponto de entender de uma maneira sadia e madura que ela foi quem pôde ser, entregou quem pôde entregar, exerceu a maternidade da forma como ela aprendeu, da forma como ela pôde experienciar, mas eu não posso colocar nas costas dela, como muitas vezes eu vejo pessoas a vida toda, colocando suas frustrações. Quando você pode hoje, eu vejo pessoas hoje com 65 anos, 70 anos, tendo a primeira Barbie, criando looks, criando casinhas, fazendo casinhas, né, para suas Barbies. Então nunca é tarde para você sonhar. E mais do que isso, você colocar seus planos que você há tanto tempo fez, né, de fazer uma casinha da Barbie, por exemplo. Isso é que eu estou falando para diversas áreas da sua vida. Nunca é tarde para você criar, para você colocar os seus planos e colocar os seus sonhos em prática. Vivam os seus sonhos. Vocês serão pessoas muito mais unas consigo mesmas, muito mais espiritualizadas. Já expliquei para vocês aqui, para mim, o que é espiritualidade. E vão ser pessoas muito mais felizes. E vão encorajar pessoas. Eu estou vendo muitas pessoas encorajando, de diferentes níveis sociais, né? Mas encorajando pessoas a terem a sua própria coleção. Não é só uma coleção. Isso vai expor potenciais que podem vir, inclusive, a ter uma rentabilidade para vocês. Então, mesmo que assim não for, mesmo que seja um hobby, isso vai disponibilizar para vocês cura em muitos outros setores, muitas outras áreas da vida de vocês. Então, eu tenho muito a agradecer aqui a espiritualidade, né? A minha amiga, que me encorajou bastante, né? Depois que ela soube desse processo, inclusive ela me deu uma Barbie, eu vou mostrar para vocês mais à frente essa Barbie que ela me deu, né? Eu gostei tanto que eu até adquiri uma outra Barbie, eu vou gravar um vídeo, inclusive, com essa mesma camisa, mostrando essa outra Barbie que eu criei, né? E principalmente o meu companheiro, porque ele tem me encorajado a simplesmente ser quem eu sou, me aceitar em essência. A gente sabe que é muito difícil, não só na sociedade, mas às vezes no nosso próprio meio. No próprio seio familiar é difícil que as pessoas nos aceitem. Viver, né? Eu costumo dizer que eu tenho muita, não só sorte, mas eu tenho muita gratidão pelo processo que eu vivo, pelo companheiro que eu tenho. Porque eu sei que nem todo mundo tem um companheiro que vai te amar da forma exata, não só te amar, mas te inspirar e te estimular a ser quem você é em essência. Então eu tenho não só sorte, eu não diria sorte, eu diria que eu tenho o privilégio e, em consequência disso, a gratidão de ter a relação que eu tenho.
claro que eu inspiro, é claro que eu motivo, por muitas vezes pode ser algo que nem tem muito a ver com quem eu sou, mas eu vou sempre inspirar e motivá-lo, assim como ele me inspira e me motiva. Então, esse vídeo aqui é não só para falar sobre o meu primeiro boneco Ken, mas para falar principalmente sobre a minha experiência com a Barbie, agradecer, né, ao meu companheiro, agradecer à minha amiga, agradecer às pessoas que me inspiram, né. O nome de uma das moças é a Angie. Mais à frente eu vou postar um vídeo e vou falar sobre o trabalho dela. Vou até postar o link, né, de uma bolsa que eu aprendi a fazer lá no canal dela, né. O Thiago também, que faz os vídeos lá na Praça 15, que disponibiliza ali uma forma mais acessível para qualquer pessoa. Ele está ali fazendo o mesmo processo que eu estou fazendo aqui para vocês, dizer para vocês que gênero, condição social e faixa etária não é impedimento para que vocês exerçam nada na vida de vocês. Não é impedimento. Então, eu tenho a agradecer a essas pessoas. Existem outras pessoas que também me inspiram na área da costura. Como eu já falei para vocês, eu sempre acabo finalizando a criação da minha própria maneira, mas são pessoas que mostram que é possível. E isso já vale muito. E aí, nada mais justo do que eu compartilhar a minha experiência, motivar, talvez até, quem sabe com sorte, ou de alguma forma que eu tenha sido indicado para isso, indicar para vocês que vocês também podem, independente de gênero, sexualidade, condição social, condição de idade, nada pode ser impedimento para colocar os seus planos e sonhos em realidade, tá, gente? Então o vídeo já ficou enorme, mas eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu precisava me abrir aqui para vocês. Eu acredito que isso vai fazer diferença para muitos de vocês que estiverem aí me assistindo. Então, quem tiver paciência para assistir o vídeo, irá assistir. Eu acredito que vai acrescentar bastante, assim como existem outras pessoas que também têm me inspirado e acrescentado para mim, ok? Então, eu espero ter auxiliado até aqui. Até o próximo encontro. O próximo vídeo eu vou gravar com a mesma camisa. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com disponibilidade de horário. Já vou gravar logo em seguida esse vídeo. Talvez tentar postar hoje ou amanhã o próximo vídeo. E é isso, tá? Até o próximo encontro. Valeu. Fui.